Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a todos que se encontram aqui e aos que cultuam à distância também. Que o Espírito Santo que habita em nós esteja agindo no nosso meio, recebendo esse culto maravilhoso que ofertamos ao nosso Deus. Glórias ao Senhor. Queremos lembrar algumas coisas aos irmãos, informar outras. Amanhã, nossa irmã Josi, esposa do irmão Ítalo, estará se submetendo a uma cirurgia, pede oração da igreja, lembrem dela em oração. Próximo sábado, o casal Wilson e Teresa estarão ofertando ao Senhor um culto de gratidão aqui no templo. Está convidando os irmãos, a igreja, a juntos aqui, estarmos celebrando ao Senhor com alegria. Compartilhando da alegria desse casal, dessa família, próximo sábado às 19h30. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, no domingo passado nós tivemos a festa de encerramento da Conferência da Juventude. Uma linda festa para a honra e glória do Senhor. Entramos no mês de setembro, os irmãos sabem que no segundo semestre é uma festa atrás da outra. E nesse mês, a última semana, os homens estão na condução de mais uma conferência. Olha aí, já tem aí um cartaz aí para divulgação. E vai ser também uma linda festa, uma festa abençoada. Meus irmãos. Então, reserve essa data, no final desse mês, o último final de semana cheio, nós estaremos então nessa festa abençoada, a Conferência dos Homens de 2025. E aí já há uma série de preparativos em curso. O pastor Moraes então convida os homens a permanecer por mais algum tempo ao final do culto para tratar de alguns assuntos. Glória a Deus. Convido os irmãos para uma leitura bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Na verdade, o versículo 19 é apenas um fragmento de uma história bem mais longa. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. E Deus nessa noite vai usar esse texto bíblico para trazer ensinamentos poderosos para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos orar, pedir a Deus o entendimento do Senhor para tudo aquilo que Ele vai nos ensinar. Nosso Deus e Pai, Senhor, o nosso coração está derramado na Tua presença. A Tua igreja se encontra aqui reunida, e a paz em nosso meio. A Tua presença nos envolve. Somos tomados pela ação do Teu Espírito Santo que age neste lugar, nessas vidas,
mas também nas vidas de outros que, mesmo à distância, estão nesse mesmo sentimento, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito. E o propósito que nos uniu aqui nesta noite foi a Ti prestar um culto de adoração, de louvor, de exaltação ao Teu nome, com a certeza de que o Senhor sempre se manifesta, trazendo uma palavra de ensino, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, uma palavra de orientação. E tudo que vem de Ti é bom, é perfeito, é santo, é agradável, é para produzir em nós maturidade, crescimento, consciência de reino. Por isso, ó Deus, fala conosco, testifique aos nossos corações, quebre, ó Deus, em nós qualquer resistência que haja ao Teu poder e à Tua palavra, que ó Deus, nenhuma pessoa se disperse em pensamento, mas que cativos, ó Deus, ao Teu falar, estejamos unidos e reverentes diante de Ti. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse episódio, eu diria que é um dos mais tristes que nós encontramos na Bíblia. Talvez para alguns, a Bíblia deveria ser apenas um livro de boas notícias, de histórias lindas, com fins maravilhosos. Mas Deus fala com humanos que são imperfeitos e mostra na Bíblia a história de outros humanos e suas imperfeições, seus erros, seus acertos, e usa tudo para nos edificar, para nos ensinar. Esse pedaço de texto que lemos mostra uma moça muito bela, está andando triste, desolada, chorando, destruída, arrasada. Seu nome é Tamar, e ela acabara de ser violentada de forma covarde, de forma vil, por alguém da sua casa, por alguém que ela jamais esperava. Nós ouvimos tantas histórias trágicas de mulheres que são desrespeitadas, maltratadas, violentadas no nosso tempo. Mas quando nós olhamos isso na Bíblia, nós ficamos dizendo: meu Deus. Tamar foi violentada pelo seu irmão Aminon, e ambos são filhos de Davi. Aconteceu uma tragédia dessa na família de Davi. Após a violência, o estupro, esse ato bestial, inominável, Aminon simplesmente sai, abandona sua irmã, e ela agora triste, desesperada, vai bater na casa de um outro irmão chamado Absalão, seu irmão mais velho. O irmão mais velho acolhe Tamar em sua casa e faz a ela um pedido estranho. Pede para que ela não fale sobre aquilo com ninguém, não diga nada, não denuncie o irmão. Mas Davi, o pai, sabe do ocorrido, foi informado. E o texto diz que Davi
ficou revoltado, ficou indignado, mas não passou disso. Não tomou uma atitude, não fez absolutamente nada. E parece que todos aqui estão fazendo um pacto de silêncio diante dessa situação tão terrível. Irmãos, coisas dessa natureza, elas clamam por ser reveladas. A Bíblia diz que nada que faças escondidas, que um dia não venha à tona. 2 anos se passaram desse fatídico episódio. Tudo parecia que havia sido esquecido, que tinha sido colocado debaixo do tapete. Então Absalão, o irmão que acolheu Tamar em sua casa, que pediu a ela silêncio, ele está organizando uma festa. Convida seu pai, o rei Davi, para essa festa. O rei disse que não poderia estar, mas ele convida os demais irmãos e até mesmo Aminon. E na verdade essa festa ele está colocando em prática um plano maquiavélico, um plano de vingança, um plano para lavar a honra da sua irmã. Ele chama os seus homens de confiança e dá uma ordem para que assassine o seu irmão. E agora, mais uma tragédia vai se abater sobre a vida da família de Davi. Absalão vai mandar matar o irmão Aminon. Essa família sangrou tanto, irmãos. Se os irmãos acompanharem a história de Davi, o tanto que esse homem sofreu na sua casa, na sua família, o tanto de dores. Mas a partir desse fato, nós vamos observar 3 realidades diferentes. Há uma moça sofrendo, amargurada, gravemente ferida na alma, e que tem que guardar tudo aquilo em silêncio. Há um pai que sabe, que é consciente, que está informado de tudo, mas age como se nada tivesse acontecido e mantém a sua boca em silêncio. Há um irmão revoltado, indignado, planejando vingança, mas que se mantém em silêncio. Irmãos, essa história, nesta noite, ela vai nos mostrar que pecados escondidos, silêncios e injustiças podem gerar feridas que duram anos e podem resultar em tragédias horrendas. O tema da mensagem que hoje compartilho convosco é o silêncio que mata. O silêncio que mata. Eu poderia hoje estar falando sobre tantas coisas. Eu poderia hoje estar falando sobre Semana da Pátria, o 7 de setembro, por ser historiador, o 8 de setembro, mas foi isso que Deus me deu para falar, e Deus sabe de todas as coisas. Eu quero nessa noite chamar a atenção para 3 tipos de silêncios que podem se tornar altamente destruidores, altamente mortíferos. O primeiro tipo de silêncio foi o silêncio que a jovem Tamar foi obrigada. O silêncio da dor. O silêncio da dor.
após ser machucada, após ser violentada, após ser ferida na alma, ela é orientada a se calar. Não fale nada, não diga nada, não fale sobre isso, para que as pessoas não saibam o que está acontecendo na nossa casa, na nossa família. Eu nem consigo imaginar o que se passa no íntimo de uma mulher que é vítima de algo tão brutal, tão desumano. Ainda tem que se manter calada. Ela se fecha e passa a sofrer em silêncio. Acontece, irmãos, que fingir que não está doendo não alivia a dor. Há momentos na nossa vida que, ou porque as pessoas não vão entender, ou porque para nós parece que não vai adiantar nada, ou porque é uma coisa difícil demais de se falar, a gente opta pela dor, por sofrer em silêncio. Mas isso não significa que a dor vai ser exterminada porque resolvemos ficar calados. E mais terrível ainda é que quando esse silêncio não é uma decisão nossa, mas é a imposição de alguém que diz: você tem que ficar calado, você não pode falar, as pessoas não podem saber. Irmão, tão violento quanto o ato que faz alguém sofrer é impedir que essa pessoa expresse o seu sofrimento. É mais um ato de violência que essa pessoa está sendo submetida. Tamar se tornou o retrato de muitas pessoas que carregam feridas profundas no íntimo e que vivem em silêncio, escondendo dores que gritam por dentro. Quantas pessoas carregam trauma, abusos, rejeições e vivem silenciadas. Tamar representa todos aqueles que foram feridos, traídos, injustiçados e sofrem calado. O irmão pediu para que ela não falasse. O pai fica calado. A injustiça foi ignorada e a vítima ficou desamparada. Ninguém faz nada por ela, nem conversar, nem permitir que ela coloque aquilo para fora. Irmãos, mas apesar da dor, Deus não abandonou aquela moça. Deus não abandonou aquela jovem. E sua história nos faz lembrar, irmãos, que mesmo no meio do sofrimento silencioso, há esperança. Que cada ferida pode ser transformada num testemunho. Que cada injustiça pode ser colocada nas mãos do justo juiz, o nosso Deus. Salmo 47, versículo 3, diz que Ele, o nosso Deus, Ele sara, Ele sara os quebrantados. Salmo 147, o versículo 3, que Ele sara os quebrantados de coração e lhes enfaixa as suas feridas. Só Deus para acudir, só Deus para socorrer, só Deus para consolar. Por isso, meu irmão, quando alguém te ferir, quando
a tua dor for silenciada, confie que a justiça divina ela não falha. Ela não falha. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. A segunda dor, ou o segundo tipo de silêncio, que pode se transformar em algo mortal, é o silêncio que Davi fez, o silêncio da omissão, o silêncio daqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem absolutamente nada. Em 2 Samuel 13:21, na sequência do texto inicial que lemos, diz: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ele ficou indignado, ele ficou furioso. Mas uma outra tradução diz: todavia não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto amava muito. Porque amava um filho, aceitou e se calou para um comportamento bestial, para um comportamento inominável. Davi não faz nada, não toma uma atitude, e sua omissão gerou mais dor no coração da filha, que talvez esperava que o pai, que tantas vezes a colocou no colo, declarou amor, proteção, fizesse alguma coisa. Quem deveria proteger fica calado. Davi, querendo proteger o filho Aminon, machucou mais ainda a filha Tamar. Irmãos, muitas vezes o silêncio de quem deveria defender machuca muito mais do que a agressão sofrida. Saber que alguém que está ali, que podia ajudar, não faz absolutamente nada. Por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque há silêncios que protegem, mas há silêncios que matam. E nós precisamos aprender a discernir quando falar e quando calar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz que há um tempo de ficar calado, irmão, mas que há tempo de falar. E que o erro, ele não é só o erro quando acontece na vida do outro, quando acontece na nossa vida. Pecado não é só pecado quando acontece na casa do outro. Se acontecer na nossa casa, o nome não muda, a gravidade não muda, é a mesma coisa. Quantos pais, quantos líderes de igreja têm se calado diante de injustiças, diante de coisas graves. E aí o silêncio, irmãos, nesse caso, ele pode ser tão destrutivo quanto a própria violência. A Bíblia não nos ensina assim. A nossa vida como servo de Deus tem que ser marcada pela justiça. Os pais devem amar os seus filhos, mas não devem ser complacentes, não devem fechar os olhos para os erros graves, não pode passar a mão na cabeça, porque mais na frente você pode chorar amargamente. Isaías capítulo 1, versículo 17. Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido. E esse oprimido pode ser um da rua, pode ser um vizinho,
mas pode ser um oprimido dentro da tua própria casa. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. É assim que Deus nos ensina. Quando nos calamos diante da injustiça, nos tornamos cúmplices, coparticipantes. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E naquele dia, aquela moça precisou tanto de uma voz, de um defensor e de um protetor, e não encontrou isso dentro da sua própria casa, dentro daqueles que diziam que amava tanto. O silêncio da omissão, irmãos, é tão mortífero quanto a atitude desses que fazem outros sofrer. Terceiro, silêncio mortal que nós encontramos nessa história é o silêncio de Absalão. O irmão que acolheu a irmã em sua casa naquele momento tão difícil. Ele diz para ela não falar nada, mas ele também se cala. E o silêncio dele é o silêncio da vingança. Ele preferiu guardar no coração um sentimento de ódio, de revolta. E em silêncio ele começou a tramar um plano de vingança contra o irmão ofensor, contra o irmão criminoso, contra o irmão estuprador. 2 anos. 2 anos guardando ódio no coração. 2 anos sendo atormentado por aquele sentimento de vingança. Não houve em nenhum momento o sentimento de perdão nem de justiça. Aquele silêncio virou rancor, o rancor vai virar uma tragédia. 2 Samuel 13, 28. 2 Samuel 13, 28. Absalão, no dia daquela festa, ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho, olha, vai embriagar o irmão, e eu disser: ataquem Amnon, vocês o matarão, não tenha medo, vocês o matarão, não tenha medo, não fui eu que ordenei a vocês, sejam fortes e valentes. Ele está armando o braço, a mão daqueles homens que vai tirar a vida do seu irmão. Acontece que a vingança não traz justiça. A vingança traz divisão na família. A vingança traz morte. Sabe, irmãos, isso é o que acontece quando nós não lidamos com as coisas que nos machucam. Elas começam a se transformar em raiz de amargura, que vão destruindo os relacionamentos. O coração que guarda ressentimento se torna um terreno do diabo, onde ele ciranda, onde ele age livremente, onde ele semeia todo tipo de maldade. É por isso que a Bíblia nos alerta tanto, Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se
de toda amargura, arranca isso, tira isso, indignação, ira, gritaria, bem como de toda maldade. Se livrem disso. É um conselho da palavra. Irmãos, entenda uma coisa. Eu sei que o instinto humano, em algumas situações, tende muitas vezes a fazer com que a pessoa não reflita. Mas a vingança nunca resolve o mal. A vingança nunca é uma solução para o mal. Ela apenas multiplica a dor. Ela potencializa. Só o perdão e a justiça divina podem sarar. Em vários lugares na Bíblia, Deus fala. Mas eu vou usar Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Que diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Pertence a Deus. Pertence a Deus, Ele é o vingador. Nós entregamos na mão de Deus, irmãos. Às vezes, com revolta, nós dizemos porque a justiça dos homens é tão falha, é tão cheia de erros, não se pode confiar. Mas, irmãos, antes da justiça humana, nós temos a justiça divina, amém? Amém, irmãos? A justiça divina na vida do crente não é um tribunal final de apelação. É o nosso primeiro tribunal. É onde nós levamos antes de qualquer lugar, irmãos, as injustiças que sofremos, as dores que nos causam. E a Bíblia diz que Ele é justo juiz e defensor dos oprimidos. Ele é justo. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Diz: pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. As leis dos homens são imperfeitas. Mas quem faz as leis na nossa vida é Ele, irmãos. Ele é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Lamentavelmente, o final dessa história é tristeza em cima de tristeza. Absalão manda matar o seu irmão. E agora ele fica com medo do que o pai pode fazer e ele foge. Veja, Davi tem uma filha violentada, um incesto dentro de casa, um filho assassinado por outro filho. O irmão matou o irmão. E agora ele tem um filho fugindo. Esse filho fica tão revoltado, Absalão ficou tão revoltado contra Davi, por não ter feito nada, por ter se omitido, que ele passa a tratar o pai como do pior dos inimigos. Indignado contra Davi, ele começa a levantar pessoas no reino para se unir a ele, para tirar o trono de Davi. Ele monta um exército para enfrentar Davi. Durante um bom tempo, Davi agora está com medo do filho tirar a sua vida. E vai haver uma batalha entre o exército de Davi e o exército de Absalão. O texto diz que Davi pediu a Joabe, o seu sobrinho, o comandante do exército,
não matem meu filho. Não mate Absalão. E no meio daquela guerra, daquela batalha, que Davi não está presente, ele não tinha estrutura emocional para estar lutando contra um filho. Ele fica à distância, fica no palácio, sofrendo, com o coração amargurado, desesperado. E diz então que o exército de Absalão começou a perder a batalha. E quando ele se vê desesperado, que a batalha está perdida, ele foge, montado em uma mula. E na fuga, ele talvez estivesse olhando para trás, para o exército comandado por seu primo. Joabe é primo de Absalão, é sobrinho de Davi. E na correria ele não olha, então diz que o pescoço dele ficou preso a uma forquilha de uma árvore. E de repente o animal vai e ele fica lá pendurado, com os pés sem tocar no chão. E o primo vem atrás, comandando o exército. E Joabe está tão furioso, que não lembra das orientações do tio. Chega e termina de executar Absalão. Mas um crime terrível na vida de Davi. Irmãos, Davi tinha uma estrutura para suportar tudo isso que eu acho que talvez, não sei se algum de nós teria. Tanta dor. Agora ele está indo para o velório de um outro filho. Se você pegar o momento que Davi sabe, ele gritou tanto no palácio: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Ele chorou tanto que ele deixou toda a corte em pranto. O desespero daquele pai. Perdeu mais um filho. Agora Davi está revoltado com o sobrinho. Filho da sua irmã. Olha só, a dor está andando. E dizem que no leito de morte, quando Davi está vivendo os seus últimos dias, enfermo, e ele está passando o trono para Salomão, ele deu uma recomendação para Salomão: não deixe Joabe vivo. E Salomão cumpriu, matou o primo. Sabe, irmãos, essa história é recheada de lições para nós. Nada que ficou na palavra de Deus ficou por acaso. É sem propósito. Não vê, não sentiu o que você sente. Isso não invalida a dor de um coração que sofre. Não invalida. Mas eu quero dizer uma outra coisa para os irmãos. Sofrer em silêncio não é sofrer sozinho. Não é sofrer sozinho. Na vida de um servo de Deus que sofre em silêncio, ele não está sofrendo em silêncio, irmãos. Ele não está sofrendo sozinho. Em meio ao sofrimento, talvez você não consiga ver, mas há um Deus que tudo vê. Há um Deus que se compadece de nós. Há um Deus que está junto conosco. E a Bíblia diz que Ele cuida de cada lágrima que cai em segredo. O fato de ninguém estar vendo as horas em que você em silêncio, num cantinho, em casa, ou no quarto, você chora, não significa que você está sozinho. Deus está com você.
Ele conhece as nossas dores como ninguém conhece, ninguém mais. Ele tem o poder de curar o coração ferido. Eu queria terminar esta palavra dizendo que talvez você esteja aqui como Tamar, carregando uma ferida silenciosa, uma dor escondida, que você tem guardado por tempos e talvez só você sabe. Ou talvez você tenha sido como Davi, silenciado diante de algo que você deveria ter enfrentado, que você deveria ter se posicionado, que você deveria ter tomado uma atitude, e talvez isso tenha pesado na tua mente, porque você foi omisso. Ou até como Absalão, que preferiu o silêncio da vingança, o silêncio de alimentar ressentimento. E hoje, nesse dia que celebram, a libertação do nosso país, pode ser o teu dia de liberdade. Te libertar dessa dor que te machuca, que te faz sofrer. Não permita que o silêncio continue matando a tua alegria, os teus sonhos, a tua esperança. Queridos, Deus transforma o coração sofrido e é capaz de construir uma história nova, uma história de cura, uma história de paz, uma história de renovo. Que Deus nessa noite aplique nas nossas vidas a sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Deus sabe de tudo. Até coisas que a gente achava que estava lá guardadinho. Deus sabe. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha a nossa mente, conhece tudo do nosso ser. E nessa noite o Senhor usou essa história de dor, de sofrimento. Mas o Senhor sabe para quem fala. O Senhor não fez isso sem propósito. E nós oramos, ó Deus, que esta palavra nesta noite venha, ó Deus, limpar feridas, cicatrizar machucados, tratar, ó Deus, com o coração que clama por socorro. Que o Senhor possa estar renovando a esperança, trazendo de volta o sorriso, o motivo de continuar vivendo, pacificando a alma, ó Deus. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor não deixa nada despercebido. Ó Deus, eu não sei absolutamente nada de vidas que possam estar sendo alvo desta palavra, e eu nem preciso saber, eu preciso tão somente fazer o que fiz, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, nos meus lábios para falar. Que o Espírito Santo complete a obra, que a restauração seja plena, completa e perfeita. Que dos lábios, ó Deus,
E dos olhos que choram, agora volte a sair o perfeito louvor, o perfeito culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus.